Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à Sala Teológica, a nossa sala de estudos teológicos. E nesta aula estaremos trazendo a última parte do estudo sobre a doutrina de Deus, a teologia. Por esse ser um estudo bem extenso, ser uma matéria bem extensa, eu estive dividindo em 4 partes, 4 vídeos. Ao todo, temos mais de 50 páginas na nossa apostila em PDF. Então, cada aula tem, no mínimo, 1 hora de duração. Essa última aula será mais curta, que é a parte final, na onde estaremos estudando a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou o Deus Espírito Santo, assim como conhecido, a terceira pessoa da Trindade. Estivemos estudando a primeira, que é o Deus Pai, a segunda pessoa, que é o Deus Filho, e agora estaremos dando conclusão nesta matéria com o estudo da terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o teu irmão Diácono Flávio e você está na sala de estudos teológico, concurso de capacitação teológica. Então, vamos dar continuidade ao estudo. Deus Espírito Santo, ou a terceira pessoa da Trindade, conforme você acompanha na projeção ao lado aqui, ou na tua apostila. Amém? Embora o texto de João 4:24 declare que Deus é Espírito, o nome se aplica mais espiritualmente à terceira pessoa da Trindade. Enquanto o Antigo Testamento repetidamente chama a Deus de Santo de Israel, conforme os textos de Salmos, capítulo 71, capítulo 89 e Isaías, capítulo 10, versículo 20. No Novo Testamento, raramente se aplica o adjetivo santo a Deus num geral, mas o utiliza frequentemente para caracterizar o Espírito. Provavelmente isso deve ao fato de que foi especialmente no Espírito, em sua obra santificadora de Deus, ou que Deus se revelou como santo. O credo niceno faz a seguinte declaração e diz: cremos no Espírito Santo, que é o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho, que falou pelos profetas. Primeiro, a personalidade do Espírito Santo. O termo grego pneuma e o hebraico ruach têm o mesmo significado de sopro ou vento. Observe as seguintes provas bíblicas, que são muitas, da mesma personalidade do Espírito Santo, assim como de sua identidade separada do Pai. Pronomes pessoais são usados em relação ao Espírito Santo. Éfesos, capítulo 1, versículos 13 e 14, usa um pronome relativo masculino para se referir ao Espírito. E diz o seguinte: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. B. Características pessoais são atribuídas a ele. A definição de pessoa é alguém que possui inteligência, emoção ou sentimento e vontade. O Espírito Santo possui inteligência, conforme diz em João 14:26, 15:26 e em Romanos 8:16.
O Espírito possui emoção, sentimento e vontade. O Espírito Santo ama, é contristado e é entristecido. Você acompanha as referências aí comigo embaixo, que está em Atos, capítulo 16, verso 7, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, Isaías 63, verso 10 e Éfeso, capítulo 4, verso 30. C. Atos pessoais são atribuídos ao Espírito Santo. Primeiro, ele fala, conforme está em Atos 13, 2, que orando e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Atos 13, 2. Atos capítulo 13, versículo 2, diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele testifica, João capítulo 15, verso 26. 15, 26 diz: Mas quando vier o Consolador, que eu der da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Ele testificará de mim. Ele ensina, conforme está a referência em João 14, 26, que diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele também intercede. Romanos 8, 26 e 27 nos diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabes o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26, e também no verso 27 diz: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, outra característica, outro atributo do Espírito Santo é que ele intercede. Ele guia. Outro atributo, ele é nosso guia também. João capítulo 16, verso 13, diz o seguinte: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará. O Espírito, ele manda e também ordena. Atos 13, 2, que ele dá ordem para os magistrados da igreja que estavam orando e jejuando, e o Espírito disse: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele manda e dá uma ordem. Ele deu uma ordem: olha, me aparta Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. E depois o Espírito os envia para a obra missionária. Ele também opera milagres. Romanos, capítulo 15, verso 19, vai nos dizer acerca disto. Romanos 15, 19. Romanos 15, 19 diz: Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo. Reações pessoais.
reações pessoais. Pronto. Reações pessoais. Ele pode ser contristado e entristecido. Éfeso 4:30. Ele pode ser tentado. Atos, capítulo 5, verso 9. Esse é o texto de Atos que vai falar acerca da morte de Ananias e Safira, se não me falha a memória. Exato. 5:9 diz: Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, o Espírito pode ser tentado. É possível também resistir a ele. Atos 7:51 nos diz o seguinte: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti o Espírito Santo. É possível também mentir a ele. Atos 5:3 vai falar acerca da mentira de Ananias e Safira, que venderam a propriedade que tinham, reteram parte do dinheiro e trouxeram aos pés do apóstolo Pedro. E o apóstolo pergunta por quanto eles venderam. Ele falou: tudo quanto vendemos está aqui. Aí ele fala: por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E você conhece o texto: Ananias cai morto, depois de 3 horas, mais ou menos, chega a mulher de Ananias e acontece a mesma coisa. Então, é possível mentir para o Espírito Santo. Só que ele também é um Deus onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele pode mentir para ele, mas ele não pode ser enganado. É uma grande diferença. É possível também desprezá-lo e blasfemar contra ele. Marcos, capítulo 3, versos 29 e 30. Relações pessoais são mantidas pelo Espírito Santo. Primeiro, com o Pai. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz: Portanto, deixa eu ver a referência. Mateus 28, 19 diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, relação pessoal mantidas pelo Espírito Santo. Primeiro, com o Pai. Segundo, com o Filho. E terceiro, com os crentes, conforme descrito em Atos 15, 58. É possível manter relações pessoais com o Espírito Santo, ter uma relação de intimidade. Primeiro, ele se relaciona com o Pai, com o Filho, assim como o Pai e o Filho se relacionam entre si, se relacionam com ele e os três formam um. E ele também se relaciona com os crentes, porque assim, quando nos relacionamos com um, pode ser com Cristo, com Deus ou com o Espírito Santo, automaticamente estamos nos relacionando com a Trindade, porque não tem como a gente se relacionar apenas com uma pessoa distinta, porque somos servos de Cristo, a qual nos faz filhos de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, é uma relação trina, é uma relação com a Trindade, e é possível mantermos essa relação. O fato é que o Espírito Santo tem uma identidade separada do Pai e do Filho na Trindade. Por isso, ele não é considerado apenas uma força de Deus, e sim o próprio Deus. Jesus mesmo faz várias referências à vida do Espírito Santo, perdão, à vinda do Espírito Santo, a quem chama de outro consolador.
E lá em João, capítulo 14, verso 16, verso 14, capítulo 14, verso 16 ao 17 e 26. Vemos claramente expressa por Jesus uma relação. Eu, tu, ele. Jesus ora, o Pai envia, o Consolador procede. O Espírito Santo procede então, como declara os credos, do Pai e do Filho. Uma heresia da antiguidade chamada sabelianismo ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas nomes diferentes para a mesma pessoa e as diversas modalidades em que essa única pessoa se manifesta, totalmente contraditória, totalmente incoerente. Porque Jesus ele mesmo disse: "Quando eu for, eu enviarei outro consolador." A divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus verdadeiro coigual e co-correto e co-eterno com o Pai e o Filho. A terceira pessoa da Trindade. Não existem na Trindade três indivíduos, mas três identidades pessoais do Deus único. Podemos compreender melhor, então, por que a submissão dos crentes uns aos outros não os diminui, mas os torna mais agradáveis ao Senhor. Ele é chamado de Deus. Em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, o Espírito Santo é chamado de Deus. Guardando verso 3 e 4, né? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do que herdares? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentistes a homem, mas mentistes a Deus. Então, mediante a esse texto, nós vemos que o Espírito Santo também é Deus. Ele é chamado de Deus. O Espírito Santo não é um ser criado. Ele sempre existiu como parte do Deus Trino e é tão eterno quanto o Pai e o Filho. E também temos os mesmos atributos. E também tem os mesmos atributos: onisciência, onipresença, onipotência, santidade, persistência e amor. As obras divinas atribuídas ao Espírito Santo. Ou seja, em todas as obras está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nós vamos ver as obras na onde atuou Deus, atuou Jesus, o Filho, e atuou o Espírito Santo. Primeiro, na criação. Jó 33, verso 4, vai nos dizer o seguinte. Jó 33, verso 4, nos diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Nós vemos aqui a obra da criação de Deus, também pelo Espírito Santo. Segundo, profecia. Segundo Samuel 23, profecia. Segundo Samuel 23, versos 1 ao 3 diz: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Ou seja, profecia. O Espírito também atua na profecia. Intercessão. Romanos capítulo 8, verso
26. Romanos 8, 26 vai dizer. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Ou seja, intercessão. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, assim como o Filho também intercede por nós. Inspiração na Escritura. 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram por inspiração do Espírito Santo. Agente na orientação divina. Marcos capítulo 13, verso 11. Marcos 13, 11. Marcos 13, 11 diz: quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo, ou seja, ele orienta, ele fala através de nós. 3. Os nomes do Espírito Santo. Existem cerca de 350 passagens nas Escrituras que mencionam o Espírito Santo, em que mais de 50 nomes ou títulos podem ser discernidos. São títulos que acrescentam alguma coisa ao conhecimento total da natureza ou divindade do Espírito Santo. E estes nomes, eles são os seguintes. Você acompanha aí, parte A. O Espírito Santo. O Espírito Santo. B, o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. C, o Espírito. Lá em João, capítulo 3, verso 6, parte B. D, o Espírito de Jeová. Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. E, o Espírito do Deus vivo. 2 Coríntios 3, 3. O Espírito de Cristo. Romanos, capítulo 8, verso 9b. F. O Espírito, ou G. O Espírito de seu Filho. Gálatas 4, 6. H. O Espírito de Jesus Cristo. Filipenses 1, 19. I. O Espírito de santidade. Romanos 1, 4. O Espírito de purificação. Isaías, capítulo 4, verso 4. O Espírito da verdade. João 14, 17. O Espírito da vida. Romanos 8, 2. O Espírito da glória. 1 Pedro, capítulo 4, verso 14. O Espírito da graça. Hebreus 10, 29. O Espírito eterno. Hebreus 9, 14. O Espírito Santo da promessa. Éfeso 1, 13. E por último, o Consolador, lá em João capítulo 16, verso 7. Agora, os símbolos. Os símbolos do Espírito Santo. Primeiro, vento, em João 3, 8. B, óleo, Lucas capítulo 4, verso 14 e 18.
pomba, Mateus 3,16, quando Jesus é batizado, o Espírito pousa na forma de uma pomba sobre Cristo. D, água, João 4,14, quando fala da mulher no poço de Samaria. E fogo, Isaías capítulo 4, verso 4. E, por último, vinho, Isaías 55, verso 1. Vamos estar vendo este último versículo, Isaías 55, 1. Isaías 55, 1 vai nos dizer assim: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui é uma simbologia falando sobre o Espírito Santo. Amém? Bom, irmãos, com isto, por último aqui vinho. Depois aqui, no final da lição, vocês têm as questões. E as questões, tá? Primeiro, o que é teologia? Segundo, como a teologia se divide? Terceiro, como posso conhecer Deus? Provar a existência dele e quais são os argumentos para essa provação? 7. 4. O que é a natureza de Deus? Quinto, quais são as doutrinas equivocadas sobre a existência de Deus e quais são seus equívocos? Sexto, quais são os nomes usados na Escritura para Deus e quais são os seus significados? Sétimo, como são classificados os atributos de Deus? Aí as perguntas vai até ao 9. Tem 9 perguntas. Amém? E está aí, então, irmãos, aqui estamos. Deixa eu diminuir aqui a tela do vídeo. Então, irmãos, esse foi a última parte da aula da doutrina de Deus, a teologia. Na próxima aula, estaremos na terceira disciplina, na terceira matéria, e vamos estar estudando a doutrina do homem, conhecida como antropologia. Está falando sobre a doutrina do homem. Toda videoaula gravada, irmãos, eu gravo no stream e publico ela em modo privado no YouTube. E envio o link para ter acesso às aulas somente através do link que será enviado no grupo de estudos. E sempre que eu enviar o link da aula, estará acompanhado da apostila para os irmãos estarem estudando. Assim eu consigo saber se os irmãos estão acessando as videoaulas ou não, tá? Porque assim, eu não posso deixar muito tempo para mim esperar para mim poder ficar postando matéria, porque senão vai atrasar muito a dinâmica da aula, vai atrasar muito o período de estudos, porque esse é um estudo bem complexo da categoria mestrado em teologia. É a capacitação do mestrado em teologia. Então, vai requerer esforço, vai requerer tempo, mas com fé em Deus, bastante esforço, dedicação, estudo, todos juntos chegamos lá, porque eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e nós juntos todos precisamos uns dos outros, e acima de tudo,
precisamos de Deus. Então, esta foi a quarta e última aula referente à doutrina de Deus, como você pode ver no título aqui embaixo, a teologia. Amém? Aqui nós encerramos o estudo da doutrina de Deus e na próxima videoaula, nas próximas aulas, estaremos tratando da doutrina do homem, a antropologia. Muito obrigado a todos. Que nosso Deus, o Senhor Jesus, venha abençoar a cada vida e que possamos a cada dia seguirmos conhecendo mais a esse Deus sobrenatural, a esse Deus maravilhoso ao extremo. Amém? Como nos diz um texto lá em 1 Pedro, que a verdade é esta, ou a vida eterna é esta, que conheçamos a Deus e a nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo. Até a próxima aula.